Olá, esse é o canal Inexploradamente. A gente vai falar sobre a eleição de 1994 e como FHC conseguiu derrotar Lula no primeiro turno. Isso você vai descobrir após a vinheta. Em 1994 era a época da hiperinflação, ou seja, ainda estávamos naquela de 3 dígitos de inflação, onde um copo plástico, por exemplo, tinha um preço e numa hora tinha outra. Bom, mas isso começou a ruir, porque a troca de moedas no Brasil começou a ser comum. Vários planos de trocas de moeda começou a ser feito, mas até que chegou em um cara e terminou isso. Fernando Henrique Cardoso era o ministro da Fazenda de Itamar Franco. O presidente Itamar Franco, na época, era o atual presidente da República, vindo do impeachment de Collor, sendo o vice dele, sendo vice da chapa de Fernando Collor de Mello, o presidente Itamar Franco, sendo vice de Fernando Collor de Mello, ele assumiu em 1992 e começou a fazer as propostas econômicas dele. E uma delas, com seu ministro da Fazenda, antigo ministro das Relações Exteriores do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, fez, junto com vários economistas, o Plano Real, que derrubou a inflação completamente e deu condição para que a mudança de moeda meio que estabilizasse a hiperinflação e o poder de compra voltou a ter um poder de compra maior da sociedade. Bom, antes disso, se inscreve no nosso canal, deixe seu like e, por favor, compartilhe para todo mundo, tá certo? Vamos ao vídeo. Visto que o Brasil estava voltando ao normal, ou saindo de uma inflação gigantesca para uma inflação controlada, um poder de compra maior, um poder real de compra, bom, isso gerou uma diferença gigantesca na situação do Fernando Henrique Cardoso, que estava preocupado com a sua reeleição para deputado federal e conseguiu capitalizar muito esse êxito do Plano Real, visto que o seu oponente, o Luiz Inácio Lula da Silva, não gostava do Plano Real, não apoiou o Plano Real e dizia que era um plano para o fracasso real. Ai, meu Deus. Enfim, ele era um cara muito reticente com esse plano. E bom, o plano está aqui até hoje. Bom, com isso, vários também candidatos e a eleição veio com uma novidade. Ao contrário da anterior, em 1979, a eleição não veio com a quantidade gigantesca de candidatos à presidência da República. Veio com muita redução, tendo em vista que os processos de registro de partido foram diminuídos ou foram colocados em mais barreiras burocráticas. Para você ter ideia, apenas 9 candidatos à presidência teve nessa eleição. Dentre eles, Leonel Brizola, Enéas Carneiro, Lula, FHC, Orestes Kessier, Esperidião Amin, Carlos Antônio Gomes e Hernani Fortuna. Bom, nesses candidatos, Leonel Brizola era governador do Rio de Janeiro e estava passando por um processo de críticas gigantescas pela violência no estado do Rio de Janeiro desacerbada que estava acontecendo naquele local. Por quê? Porque a política pública dele de não invasão a favelas começou a gerar um processo de
violência dentro das comunidades e que fazia o quê? Que essas pessoas, né, descessem para a pista, vamos dizer assim, do rio, para a violência, para assaltar, para roubar, para matar até. Só que isso gerou um processo de crime muito grande. E o Leonel Brizola, que renuncia ao governo do Rio para a candidatura à presidência, começa a ser criticada e muito pelos adversários, né, à presidência. Dentre eles, o principal deles, Lula, começou a pegar muito no pé nesse sentido. Brizola não foi um bom governador para o Rio e não iria ser um bom presidente da República. Correndo por fora de todos, Enéas Carneiro, Dr. Enéas, com poucos segundos de televisão, que na época era muito, mas muito importante, que teria até hoje é importante, tá? Eu não vou mentir, hoje não é. Hoje é importante, mas não é tão quanto na época. Hoje o Enéas, com suas ideias inovadoras no sentido de nacionalismo e um pouco conservadoras, tá? Por estar em um tempo muito traumatizado da ditadura militar, não conseguiu, vamos dizer assim, ir por pouco tempo de TV, pelas características pitorescas do Dr. Enéas, foi taxado de louco, de fascista, né, pela mídia tradicional, pela Folha, etc. E, enfim, e o Dr. Enéas, ele conseguiu sair como terceiro colocado na presidência da República, tendo 4.670.894 votos ao total, com 7,38%. Mas, tirando PSDB e PT, foi o terceiro colocado nessa eleição. Bom, Fernando Henrique não teve muita dificuldade de se eleger, pois ele elegeu em todos os estados, ao menos em Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Até mesmo em Pernambuco ele conseguiu ganhar do Lula. E ficou a ordem muito, muito peculiar. Ficou Luiz Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, o Enéas Carneiro, do PRONA, antigo PRONA, atual PL, inclusive, fundiu o partido, o Orístico Kessler, do PMDB, Leonel Brizola, do PDT, Espiridião Amin, do PPR, e Carlos Antônio Gomes, do PRN, Partido de Renovação Nacional, e Hermane Fortuna, do PSC, Partido Social Cristão. Isso retrata a eleição de 1994. Foi uma eleição muito marcada pelo Plano Real, pela ainda hiperinflação que já estava sendo controlada por FHC, e ele conseguiu capitalizar, ao contrário de Lula, que criticava demais e ainda com um discurso muito radical no sentido à esquerda do Brasil, que ele sempre manteve esse discurso. Ele só vai tirar esse discurso, você vai entender por quê, em 2002. A eleição de 1994 foi disputada por FHC e Lula, mas não teve chance nenhuma o petista. E eu quero convidar você a assistir mais algum vídeo que esteja aparecendo aí na tela. Dessa forma, a gente vai continuar explorando o inexplorado. Valeu!